Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Gêmeos para a segunda quinzena do mês de dezembro. Está um pouco atrasada, os dias aí, então conte a partir dos próximos 15 dias, tá bom? Então, peço que se concentre, mentalize aí o momento de vida, situações, para ver se surgem as informações que fazem sentido. Se não for o caso, sempre falo, desconsidere, pois são leituras coletivas, tá? Então, vamos iniciar aqui tirando a mensagem do oráculo predominante, que está predominando para os próximos 15 dias para os geminianos. Gêmeos, próximos 15 dias de dezembro. Aqui vem com a carta: a lei não é justa. As regras, elas, às vezes, não são justas. Então, traz uma menção, às vezes, dos pensamentos. Quando a gente geralmente pensa nas que as situações aí, os acontecimentos não ocorrem de maneira justa, é o seu pensamento. E aqui vem a carta da balança, lembrando a carta da justiça, né? A imagem da balança, estão falando de equilíbrio. Vamos ver aqui, então, na descrição. Alguém, ó, na divinação, pode ser alguém que tem autoridade, pode ter a autoridade de impor a lei, mas a lei ou a regra está pronta para ser questionada. Então, seguir a lei às vezes é injusto, o pensamento de que é injusto. Então, condenação sem saber, às vezes, a história por completa. Ser julgado por pessoas das quais não sabem, não tem, sabe, a visão inteira. Então, você pode ser julgado ou estar julgando, né, as pessoas sem, sem entender, sem saber. Esteja certo aí de ver, então, a imagem completa, sem condenar e julgar. Tenha discernimento, sob a certeza de ser justo. Tá bom? No lado do reverso, fala de uma pessoa, talvez, que acredite que a lei é certa sobre qualquer circunstância, é uma pessoa ali que acredita. Então, aceita o julgamento de uma pessoa poderosa sem questionar. Aquela pessoa ali que abaixa a cabeça. Às vezes, né, diante do posicionamento ou da posição da pessoa em si, então aí, é uma postura de uma pessoa já que se não questiona, faz as coisas, aceita, sem questionar. Então, seguir a si mesmo para ser influenciado, ó, ser influenciado sem conhecer a história toda. Então, é justamente isso. Então, tome o tempo para o quê? Para pensar independentemente. Então, a pessoa que não é para ir pela ideia dos outros, está chamando a atenção sobre isso. Então, o que quer que esteja aí para acontecer ou vibrando aí nesse momento, está trazendo esse quê de se questionar sobre a justiça. Ou uma pessoa que falta ter essa ação, né? Vamos aqui para ver para Gêmeos, então, para esses próximos 15 dias, signo de Gêmeos. Gêmeos. Próximos 15 dias, está por vir aqui. Próximos 15 dias, signo de Gêmeos. O Hierofante. Três de ouros. 9 de ouros. O enforcado. Temperança. Pagem de copas. 8 de ouros. Cavaleiro de paus. Acredito que dá para ver, né? Então vamos lá. Falei sobre essa questão. Às vezes, quando fala do pensamento, lá na mensagem falou sobre se questionar,
questionar as pessoas, às vezes as situações em si. Aqui veio, abriu o Hierofante. O Hierofante fala das questões assim que nós trazemos conosco já aprendidas, fala paradigmas, crenças limitantes, ou mesmo o que foi aprendido, o que eu aprendi ali diante de o que é correto ou não, o que a sociedade espera. Então é uma carta que traz todas essas questões. E já aqui falando sobre isso, existe talvez uma influência, sim, né, uma energia sobre esse pensamento, até mesmo que aqui vem um três de ouros falando de trabalho em equipe ou de energias aí envolvidas. Então é um processo mesmo de se desenvolver algo que até possa estar relacionado a questões familiares, questões profissionais, né, ou mesmo religiosas, ou questões que estejam ligadas até com o que as pessoas me veem, tá? A sociedade em si, como que é visto. Então, como eu estou falando, está relacionado justamente às vezes com pessoas, energias, então pode ser justamente esse julgamento que você esteja em alta pensando sobre essa relação ali com o meio, né, seja no âmbito de trabalho, de estudo, o que for, que traz esse cooperar-se, mas ao mesmo tempo, o que que é ali correto? Como é visto isso? Tá? Entende? Então, nessa questão. Aqui eu acredito que são mais questões, não saíram, acho, tão fortes questões afetivas. Eu acho que são mais questões práticas, né, profissionais, o que for. Com algumas exceções possa até mesmo ser, mas aqui a gente vê travas. Né? Esse período do ano é um período, eu falei nas outras leituras, mas é um período que a gente traz um balanço do que foi vivido, o que, que é as nossas metas, e o que, que a gente espera lá no próximo ano, né, e põe em prática. É, talvez você venha já de uma estagnação de algo, desse questionamento que sai daqui, né? Falando isso, talvez não é justo do que eu tenha talvez me empenhado e hoje eu não tenha recebido, tem uma dificuldade aqui, tem um dedicar-se, não é? O nove de ouros vem trazendo o autovalorização, satisfação pessoal, a pessoa ali que é reconhecida pelos esforços, mas ao mesmo tempo tem uma estagnação, tem uma dificuldade disso acontecer. Entende? Então, esse nove de ouros que traz independência, que nem fala lá de pensar independente, de agir assim, é uma carta que representa tudo isso, esse empoderamento pessoal, reconhecimento dos seus esforços, de tudo, né, do que eu ali me dediquei. Mas o enforcado trazendo as travas. Talvez haja uma dificuldade de fazer essa ação ou de ter esse reconhecimento. Talvez porque você não ficou faltando desenvolver projetos ou coisas aí, desenvolver afinco, porque era necessário abrir mão de coisas. Desculpa. Ou você se sentiu ali, né? Nesse momento de estagnação, o que for. Duas cartas que traz demora. O enforcado vem trazendo, então, essa dificuldade, às vezes, de sair de certa perspectiva. Mas lembra sempre que a mensagem desse arcano é falar sobre você observar sobre outra ótica as coisas. Às vezes você é colocado numa situação para você agir de maneira diferente ou enxergar de maneira diferente a cada situação. Tá? Então, muita questão com relação a isso. Talvez seja esse pensamento ali, ou a preocupação com o meio que eu tenho ali, sobre como sou visto, ou o que for, como eu disse desde o início, talvez traz essa estagnação no desenvolvimento das suas coisas. A temperança vem falando de calma, né? É um período de calma, que as coisas não são do dia para a noite, é um período, mas ela é positiva, tudo vai se desenvolver. Com o tempo, as coisas elas vão, né, se ajustar, é um temperar ali. E o Pajem de Copas, uma carta que a única carta no Naipe de Copas que saiu aqui, falando de essa ideia de coisas novas, de ideias, coisas aí que vêm até você para despertar essa emoção, né? Aquele a emoção inicial, aquela ânimo inicial diante de algo que transmite emoção, como falam, né? É redundante, mas é assim, envolve emotivo também. Então, uma coisa que eu gosto, ou seja um projeto, seja algo aí que esteja inicialmente, mas que traz esse ânimo, mas é com o tempo que as coisas vão, tá? Possa ser ideias, possa ser propostas, possa ser mesmo para alguns casos questões afetivas, assim, uma declaração de amor, algo ali que desperta esse início, né? Emocionado aqui, um tanto um pouco imaturo, mas ter calma sobre isso. E aí a menção que é a necessidade de equilíbrio. Duas cartas aqui, a carta mais lenta do tarô, oito de ouros,
junto com 7 ouros, são as cartas mais lentas do tarô. Então, traz uma lentidão, que é um processo, que não é uma situação do dia para a noite. E, ao mesmo tempo, vem uma carta muito rápida, com o Cavaleiro de Paus. E o Cavaleiro de Paus, ele vai em busca do que ele quer. Então, traz essa impulsividade, essa intensidade do naipe de paus, né? Mas, ao mesmo tempo, muita instabilidade, tá? Uma irresponsabilidade. Então, está atento sobre isso. Aqui vem uma de ouros falando do trabalho dedicado. Eu continuar a me dedicar a algo aqui. Mas aqui tem uma luta aqui diante, talvez, dessa impulsividade. O que não está concordando? Vou tirar mais uma carta aqui para Gêmeos. Vamos ver. Calma. Mais uma. Se acertou duas, eu vou pegar só uma. Quero uma só. Obrigada. Então, falei aqui. Não tinha saído carta do naipe de espadas, saíram duas agora. Falta de uma, saíram 5 de espada, 3 de espadas. Falei, o que que é isso, né? Talvez aqui esse 8 de ouros com um cavaleiro de paus. Aqui traz uma sensação de algo que tem muito medo de sofrimento. Tem alguém ali que tem às vezes um receio, né? Às vezes fica ali desconfiado para tomar ação. E também possa ser relacionado a alguém, tá? Para alguns casos, uma pessoa que age aqui de uma maneira um pouco responsável, tem ali uma dedicação ainda, mas é uma pessoa ali sem muita responsabilidade. E aqui, o 5 de espadas, então, traz alguém que sente, às vezes, né, passado para trás, se sente oprimido ali, e coração partido. Então, quando eu perguntei o que está relacionado a isso, então, essa dedicação, talvez, de maneira, ou seja, com relação a uma pessoa, né, com um fato, pode ser o caso de alguns, ou agir de maneira ali um pouco impulsiva, possa causar um receio ali, ó, ou medo, desconfiança de ser passado para trás, sabe? E sentir magoado, triste ou ferido, aconteça algo ali que não vai bem, tá? Então, para alguns casos é isso. Desde o início, então, vamos retomar aqui. Para questões afetivas, vamos tentar ampliar. Seja talvez, então, um ver aqui sobre como a sociedade me vê, a família, ou que esteja envolvido em questões aí, né, familiares ali, crenças limitantes, que está ali, que traz, né, o que é teoricamente correto que a gente já aprende conosco. E está relacionado a uma contribuição aqui, ó, um 3 de ouros, algo ali que envolve outras energias, um trabalho em equipe. Para alguns casos pode até ressoar, sim, em situações de pessoas comprometidas, possa ser, que envolva, né, outras energias aí. E ali é o peso da moralidade trazendo, né, essa questão sobre isso. E aqui já fala lá desde o início, né, sobre o que é justo e o que não é. Existe aqui um quê de alguém que precisa se priorizar, mas existe uma dificuldade de avaliar se é mesmo questões afetivas, uma pessoa ali que se colocar, né, se priorizar, de ser independente, então tem uma dificuldade justamente sobre isso. Existe uma estagnação. Talvez é uma espera muito grande ter essa oferta aqui, ó, muito inicial, né? É uma espera grande de ter esse sentimento, é, algo ali que transporta sentimento, como eu disse no Página de Copas, que traz ali esse aflorar, aí, ou seja, aí uma declaração amorosa, conhecer uma pessoa nova, para alguns casos. Então, é uma demora de uma oferta amorosa. Para quem está solteiro aqui, possa ser isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, de me desenvolver, ser uma pessoa independente, ali, de estar nesse papel, às vezes, de mandar ferre-se e estar por mim mesma, porque às vezes eu tenho uma carência, uma necessidade, estou esperando há muito tempo, então se iniciar algo novo, que chegue alguém que traga esse sentimento, tá? E aí existe uma dedicação, às vezes, né, exacerbada, uma pessoa ali que continua se dedicando, mas aqui tem um cavaleiro de paus, como eu disse, que não conversa muito com essa carta. Então, se for uma pessoa, talvez não é uma dedicação com uma pessoa que vai e vem, ou age, ou se não for alguém específico, é o potencial de início, ou o perfil de pessoas que aparece ali que traz essa instabilidade, tá? E aqui, ressoa sempre no quê? Eu tenho medo de ser passado para trás e me sentir ferida. Então, para alguns casos, possa ter lá energias permissivas aqui, que resulte aqui no 3 de espadas, coração partido, tá? Então, veja aí qual é a situação. Agora, para profissional ou material, justamente, então é uma crença, talvez ali um trabalho que eu estou
envolve, pode ser família, pode ser ali ambiente de trabalho, ali cooperação de outros que estão ali, né, que é muito pesado, tem o peso da moralidade, do que é certo ou não, como eu sou visto sobre isso. Aí tem uma necessidade ali, nesse período, eu ser reconhecido diante dos meus esforços, eu não estou conseguindo isso ainda, talvez ter a remuneração, ser reconhecido, né, o que é equivalente do que eu me dediquei, e eu vivo nessa demora, já é uma dificuldade aqui para as coisas, né? Mas fala assim, ao mesmo tempo, calma, que as coisas vão se equilibrar e vai ter uma renovação de energia, que há alguma proposta nova, alguma ali a luz no fundo do túnel, que traz esse rejuvenescimento, fala, né? Uma energia nova ali que, que possa ser benéfico, mas é com o tempo, como disse. E aí existe essa necessidade de alguém ali que continua se dedicando com afinco a algo, tem essa pessoa aqui que possa ser, como eu falei, representar alguém que age ali de uma maneira meio impulsiva, ou justamente esse equilíbrio sobre essa impulsividade, porque tem esse medo aqui, mesmo por questões profissionais e materiais, pode ser um medo aqui de perda, um medo sim de sair humilhado, perdedor de algo, né? E ter esse sofrimento aqui. Então existe também para alguns casos, sim, uma pessoa que exerce papel ali que possa causar isso, seja meio traiçoeira, possa ser. Para outros, talvez seja o equilíbrio, né? De agir, não agir de maneira impulsiva, para eu não ter esse sofrimento depois, mesmo com o financeiro. Muitas coisas. Vamos, gêmeos, um conselho para vocês, para esse período. Conselho para gêmeos. Encontrando um santuário. Abrindo-se para uma cura, algo espiritual. Então tá chamando uma atenção para você, às vezes, sobre isso. Vamos esperar que vou ler, aí eu já falo. Descanse, rejuvenesça, volte para seu guia espiritual, tipo assim, volte para essa cura, para a espiritualidade. É o tempo de voltar, de para o seu santuário interior, que você pode acreditar, ouvir a voz da sua alma. Então vai em frente e encontre seu próprio refúgio. Esteja num lugar seguro dos outros. Dê um passo atrás, não à frente, com graça, deliberação e consciência. Tome momentos para reflexão. Cura profunda, física e emocional pode ocorrer, tá? Então, as situações difíceis podem ser revertidas aí ó, por um tempo. Gente, então eu acho que possa ser então esse questionamento até de às vezes na falta de justiça, até mesmo com a questão da espiritualidade, o que for, se não fato esse questionamento, às vezes de pensar isso não é justo, talvez sobre a dedicação que eu tive, né, ou o que foi esse pensamento que é comum diante de alguma época ou situação da nossa vida. Então, justamente, aqui está pedindo para você buscar então essa cura, mesmo espiritual ou física, mas uma questão muito espiritualizada aqui, tá? Então é um momento de você se retirar, realmente é um momento aí desse período do mês, da gente tirar férias, ou para alguns, né? E se restabelecer aqui as energias, né? Então, justamente isso, eu acredito, que é alguém que trabalhou bastante e tenha talvez se sentido muito sobrecarregado aqui, mas existe essa desconfiança normal. Então, possa ser, de fato, questões até, como eu disse, traz muita mais forte questões aí profissionais e financeiras, possa ser essa preocupação, a falta de reconhecimento, a demora para as coisas acontecerem. Talvez seja é o, é o puxar aí a atenção, né, para essa fé, talvez esteja abalada, o que for, para de alguma maneira, dependendo da religião, e buscar e ter mais esperança sobre isso. E também não levar em consideração, lembra lá desde o início, aqui tem muito peso, às vezes, do ajuda das pessoas ou de familiares, ou o que for, mas não, acho que não, esse não é o foco, porque desde o início aqui fala para você não seguir, pensar independente, então não seguir a manada, como diz, né? Não, você questionar as coisas, porque essa carta traz essa ideia justamente de uma pessoa que tem os paradigmas, crenças limitantes, então eu acho que está pronto para ser questionado sobre isso. Então, às vezes, ao seu redor, essas crenças, esses julgamentos, ou o que for ali, talvez te travam em algumas coisas, tá? Te traz travas para você desenvolver aí seus projetos, ou o que for em qualquer área. Então, acho que essa mensagem do oráculo ela veio sobre isso
e para você buscar, sim, ter esperança, né? Porque as coisas aqui, ó, têm tendência de renovação, tá? Só continuar se dedicando a período sobre isso, né? E existe aqui uma desconfiança, mas eu acredito que é mais sobre o medo do que de fato é, tá? Porque as cartas do naipe da mente, como fala, de espadas fala de mente, então às vezes a gente se sabota, tá bom, gêmeos? Veja se fez sentido para vocês. Eu agradeço que estejam aqui, nos vemos logo. Obrigada e tchau.